texto apócrifo em página do PT chama Eduardo Campos de tolo. Em sua página no Facebook, o PT publicou um texto, sem assinatura, em que o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, é chamado de tolo. Segundo o PT, o pré-candidato do PSB à presidência não tem projeto, conteúdo nem compostura. O texto diz ainda que ele migrou para a direita, aliando-se a Marina Silva, tratada como o ovo da serpente. A agressão vai mais longe. Segundo os petistas, Campos é produto dos investimentos que o governo federal fez em Pernambuco. Depreende-se da leitura do libelo acusatório que o governador não tem mérito nenhum por liderar uma das gestões mais bem avaliadas do Brasil. Tudo seria obra do PT, muito especialmente, de Lula. O artigo chama os investimentos federais em Pernambuco de boa vontade dos governos do PT. Até parece que o dinheiro não é público, mas propriedade do partido. Está na cara que o objetivo é colar em Campos a pecha de traidor. O ataque é desfechado no momento em que crescem as possibilidades de que Marina Silva venha mesmo a ser a vice de Eduardo Campos. Os petistas não gostariam de ver a ex-ministra na disputa. Nas simulações de voto em que aparece como candidata do PSB, ela fica em segundo lugar. O texto foi escrito para ser replicado na internet e iniciar a campanha para desmoralizar o pré-candidato do PSB, ex o PT. Revejam o vídeo abaixo. Lula aparece sobre o palanque em dois momentos. Em 2000, Rosiana Sarney era apontada como pré-candidata do então PFL à presidência. Ocupava o primeiro lugar nas pesquisas. O chefão petista esculhambava impiedosamente, atacando também seu pai, José Sarney. O segundo momento se deu em 2006. Lula estava disputando a reeleição e fazia um comício no Maranhão, ao lado de Rosiana, que já havia se aliado a ele em 2002. Aí a mulher já tinha virado heroína. Terça-feira, Lula e Rosiana se encontram. Se encontram o presente e o futuro. Se encontram o Brasil e o Maranhão, a esperança e a vontade de fazer. Nos encontramos todos nós. Fala, Rosiana. Bem-vindo, presidente Lula, ao nosso estado. Eu quero, primeiramente, lhe agradecer a sua visita e, principalmente, o seu apoio decidido à minha candidatura a governadora do estado do Maranhão. Votei no senhor em 2002, no primeiro e no segundo turno. Agora, nas eleições de 2006, votei novamente no Lula no primeiro turno e, apesar de todas as pressões do meu partido, continuo a votar no Lula, porque sou uma mulher firme, decidida e sei que o Lula é melhor para o Brasil, é melhor para o Nordeste, é melhor para o Maranhão. Quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão, eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão, a Bandeirantes é não sei de quem. Ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Porque passa o tempo inteiro descaradamente mentindo. Eu vim aqui agora para cumprir com o dever de lealdade. Em política, a gente tem que ter lealdade com quem é leal conosco. E essa mulher foi leal comigo desde a campanha de 2002. Tenho a convicção e quero dizer para vocês que essa companheira aqui, que em todos os momentos difíceis se colocou do meu lado. Se colocou do meu lado na minha defesa, enquanto outros atacavam predas com muita facilidade. A ex-inimiga Rosiana acabou virando amiga do peito. Já o ex-amigo do peito Eduardo Campos acabou virando inimigo.
Os petistas não dão a menor bola para a biografia de seus adversários ou de seus aliados, como bem sabe Paulo Maluf. O petismo classifica as pessoas em heroínas ou bandidas na exata medida em que servem ou não servem a seu projeto. E é bom Eduardo Campos se preparar. A campanha mal começou. Já dei início aqui à contagem regressiva para que estoure um suposto grande escândalo no governo de Pernambuco. A esta altura, o mercado de dossiês apócrifos já está bastante agitado. O PT não vê mal nenhum em enlamear a honra de ex-amigos e em funcionar como lavanderia de reputações de ex-inimigos. Como vocês bem sabem, Eduardo Campos está longe de ser um político da minha predileção, mas o texto apócrifo é mistificador e covarde, sem contar que parece ter restado a óbvia sugestão de que Lula premiava com dinheiro público a fidelidade de um aliado. Leiam a íntegra A Balada de Eduardo Campos. Por um momento, desses que enchem os incautos de certezas, o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, achou que era, enfim, o escolhido beneficiário singular da boa vontade dos governos do PT, de quem se colocou, desde o governo Lula, como aliado preferencial. Campos transformou sua perspectiva de poder em desespero eleitoral. No fim do ano passado, estimulado pelos cães de guarda da mídia, decidiu que era hora de se apresentar como candidato a presidente da República, sem projeto, sem conteúdo e, agora se sabe, sem compostura política. O velho Miguel Arraes, avô de Eduardo Campos, faz bem em já não estar entre nós, porque, ainda estivesse, morreria de desgosto. E não se trata sequer da questão ideológica, já que a travessia da esquerda para a direita é uma espécie de doença infantil entre certa categoria de políticos brasileiros, um sarampo do oportunismo nacional. Não é isso. Ao descartar a aliança com o PT e vender a alma à oposição em troca de uma probabilidade distante, a de ser presidente da República, Campos rifou não apenas sua credibilidade política, mas se mostrou, antes de tudo, um tolo. Acreditou na mesma mídia que, até então, o tratava como um playboy mimado pelo lulopetismo, essa expressão também infantiloide criada sob encomenda nas redações da imprensa brasileira. Em meio ao entusiasmo, Campos foi levado a colocar dentro de seu ninho pernambucano o ovo da serpente chamado Marina Silva, este fenômeno da política nacional que, curiosamente, despreza a política, fazendo o que de pior se faz em política, praticando o adesismo puro e simples. Vaidosa e certa, como Campos, de que a escolhida, Marina virou uma pedra no sapato do governador de Pernambuco, do PSB e da triste mídia reacionária que em torno da dupla pensou em montar uma cidadela. Como até os tubarões de Boa Viagem sabem que o objetivo de Marina é se viabilizar como cabeça da chapa presidencial pretendida pelo PSB, é bem capaz que o governador esteja pensando com frequência na enrascada em que se meteu. Eduardo Campos é o resultado de uma série de medidas que incluem a disposição de Lula em levar para Pernambuco a refinaria Abreu e Lima, em parceria com a Venezuela, depois de uma luta de mais de 50 anos, sem falar nas obras da transposição do Rio São Francisco e a Transnordestina, ou do estaleiro Atlântico Sul, fonte de empregos e prestígio que Campos usou tão bem em suas estratégias eleitorais. Pernambuco recebeu 30 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do qual a presidenta Dilma Rousseff foi a principal idealizadora e gestora. O estado também ganhou 7 escolas técnicas federais, além de 5 campi da Universidade Federal Rural, construídos para melhorar a vida do estudante do interior. Eduardo Campos cresceu, politicamente, graças à expansão de programas como o ProJovem, SAMU, Bolsa Família, Luz para Todos, Enem, ProUniCisu, sem falar no ProNasci, que contribuiu para a diminuição da criminalidade no estado, por muito tempo um dos mais violentos do país. Campos poderia ser grato a tudo isso e, mais à frente, com maturidade e honestidade política, tornar-se o sucessor de um projeto político voltado para o coletivo, e não para o próprio umbigo. Arrisca-se, agora, a ser lembrado por ter mantido entre seus quadros um secretário de Segurança Pública, Wilson Damásio, que defendeu estupradores com o argumento de que as meninas pobres do Recife, obrigadas a fazer sexo oral com marginais da polícia militar, assim
reagiam por não resistirem ao charme da farda. Quem conhece Damásio, sabe que ele não tem esses valores, lamentou Eduardo Campos. Quem achava que conhecia o governador do PSB, ao que tudo indica, ainda vai ter muito que lamentar. Por Reinaldo Azevedo.